Barry falando. Preciso de um agente especial para uma missão importante. A SHIELD tem milhares de funcionários posicionados pelo mundo todo. Cada um deles tem suas habilidades e treinamentos únicos. Mas só tem um herói para fazer esse trabalho. E aí pessoal, começando mais um vídeo pelo canal Dark Nightmare, o canal mais sem graça do YouTube. Review Dark Nightmare número 10, e hoje nós temos o Homem Sem Medo, Michael Mike Murdock, Jack Gladiador, La Reine de Lavassieur, ou Matthew Matt Michael Murdock, o Demolidor. Este review foi escolhido pelo inscrito do canal e Dark God Zeus, João Vitor. Demolidor, que apareceu pela primeira vez em Daredevil número 1, de abril de 1964, foi criado por Stan Lee e Bill Everett. E por motivos de tradução literal, nos seus primeiros anos no Brasil, ele era conhecido como Atrevido, só tendo seu nome adaptado anos depois. Me chamam de Atrevido. Matt cresceu no bairro de Hell's Kitchen, ou Cozinha do Inferno, em Nova York. Ele admirava muito seu pai, Jonathan Jack Murdock, ou Jack Batalhador Murdock, um pugilista de muito sucesso na época. Mas apesar disso, seu pai não via o boxe como caminho digno e disciplinou seu filho a estudar para se tornar advogado. Matt então se torna um excelente aluno e assim presa fácil dos valetões da escola. E, escondido de seu pai, passou a treinar e se exercitar secretamente. Ficou cego ainda na adolescência, ao salvar um senhor idoso de ser atropelado por um caminhão. O caminhão carregava material radioativo, que foi despejado em Matt. Apesar da cegueira, em compensação, descobriu que seus outros sentidos haviam sido ampliados pela radioatividade. Em certa ocasião, seu pai concordou em perder uma luta arranjada, onde ganharia uma grande quantia em dinheiro para ajudar nos estudos de Matt. Mas ao ver seu filho presente no público assistindo a luta, Jack não quis envergonhar seu filho e acabou vencendo. Foi assassinado pela máfia por quebrar o acordo. Matt declarou guerra ao crime deste dia em diante. O garoto aprendeu braille e seguiu seus estudos. Ainda durante a adolescência, teve suas habilidades treinadas por um velho também cego chamado Stick. Na faculdade de Columbia, namorou uma tal de Electra Natchuzai, a qual a história fica para outro vídeo, né? E após terminar seus estudos, tornou-se um grande advogado criminalista e montou seu escritório de advocacia com seu melhor amigo de faculdade, Fog Nelson, e também Karen Page como secretária. E assim nasce a Nelson e Murdock, a qual se tornaria famosa por pegar casos difíceis. A partir daí, de dia defendia casos nos tribunais e de noite se vestia com uma roupa se assemelhando a um demônio e pulava de prédio em prédio em Nova York, promovendo a justiça sob a alcunha de Demolidor. Nos primeiros anos de carreira, Demolidor lidava não somente com o crime organizado e a máfia em Hell's Kitchen, como também ninjas e sociedades secretas, como por exemplo a Mão. E é claro, um tal de Wilson Fisk, que graças a seus amplos recursos no submundo, acaba tomando a cidade de Nova York nas mãos e torna-se o grande arqui-inimigo de Demolidor, também conhecido como Rei do Crime. Então Matt inicia um relacionamento com a sua secretária, Karen Page. Matt até mesmo revela a Karen sua dupla identidade. Até que a ex-namorada de Matt, Electra, se tornou uma ninja da Mão extremamente cruel em função da dor causada pela perda de seu pai. E então retorna a Nova York e foi contratada pelo Rei do Crime para ser sua assassina particular, substituindo o mercenário. Electra e Demolidor se enfrentam e ambos se reconhecem. Electra mantém uma relação de amor e ódio com Matt Murdock, questionando moralmente os ideais de justiça do herói. Mercenário, após se recuperar, decide matar Electra para ter seu cargo de volta. Mercenário usa as próprias armas Sai de Electra para perfurá-la e a deixa agonizante. A moça se arrasta até o apartamento de Murdock e morre em seus braços. Matt tenta trazer Electra de volta à vida, mas sem sucesso. Matt ficou arrasado, mas este foi apenas o começo de sua queda. Sua firma de advocacia, em parceria com o agora não tão sorridente Fog Nelson, faliu após má publicidade de um caso recente. Karen Page, após deixar de ser secretária da empresa de Matt e Fog, foi tentar a carreira em Hollywood. Mas tudo que conseguiu foi se tornar uma atriz pornô e se entregar às drogas. Por uma mísera dose de heroína, Karen revela a um traficante a identidade secreta de Demolidor. A informação logo chega ao Rei do Crime, que então dedica todos os seus esforços para derrubar Murdock, moral e fisicamente, ao ponto mais baixo que um ser humano pode chegar. Com a licença de advogado cassada, a casa queimada, sem dinheiro e com o nome sujo, Matt Murdock fica fora de si, ameaça Fog Nelson, fala sozinho e culpa o Rei do Crime por tudo. Debilitado, ele invade a mansão de Wilson Fisk e literalmente é surrado, e depois jogado para morrer afogado. Matt consegue se safar
e passa a morar nas ruas, até ser acolhido por uma igreja por irmã Maggie, que surpreendentemente é revelado ser sua mãe. Murdock tem febres e está fraco, e à beira da morte, mas Matt consegue se recuperar e veste novamente o traje do Demolidor, mas agora está mais frio e calculista. Para se defender dos novos riscos que corria, passou a usar uma armadura, mas a sua vida havia se tornado um inferno. Então Matt resolve forjar sua morte e deixar Nova York para fazer uma viagem de autoconhecimento pelo interior do país. Algum tempo depois, de volta a Nova York, assume uma nova identidade, Jack Gladiador, e começa a lavar pratos em espeluncas na cozinha do inferno. E nesse meio tempo, veio planejando sua vingança contra Wilson Fisk. Matt coloca seu plano em prática e consegue derrubar quase todas as operações criminosas do Rei do Crime em Nova York, promovendo sua total queda do trono, bem como sua prisão. Com essa vitória, Murdock resolve retomar sua identidade, e depois de todos esses problemas acaba descobrindo que Karen Page foi assassinada no processo pelo mercenário. Ainda com o público achando que Matt é o Demolidor, Matt pede a Danny Rand, o Punho de Ferro, que assuma seu manto de Demolidor, para tirar de uma vez a desconfiança do público de que ele seria o Demolidor, e foi nessa época que aconteceu a Guerra Civil. Mas Matt tinha outros assuntos para resolver e viajou para a Europa, deixando Danny como Demolidor durante o evento. Com seu nome limpo, reabriu a Nelson e Murdock, mas mudou o escritório de lugar devido às diversas ameaças que recebia constantemente. Foi procurado pela Mão para se tornar seu novo líder. Matt esperava tornar a Mão uma força para o bem, mas depois que o mercenário destrói um quarteirão e mata 107 pessoas em Hell's Kitchen, Demolidor toma medidas extremas, transformando os ninjas da Mão num exército protetor do bairro e se tornando muito mais violento e sombrio, adotando a partir daí um uniforme preto. No lugar das casas destruídas, ele construiu sua fortaleza, a Shadowland, ou Terra das Sombras. Essas mudanças chamaram a atenção dos heróis de aluguel, que pretendiam impedi-lo. O mercenário havia escapado da custódia federal e atacava a Terra das Sombras, mas subestimou a nova brutalidade do Demolidor e foi morto a sangue frio, da mesma forma que ele havia matado Elektra no passado. Então alguns heróis invadiram Shadowland e acabaram descobrindo durante a batalha contra Matt que ele foi possuído pelo demônio A Fera, que sempre possui os líderes da Mão e é responsável pelos poderes de ressurreição e outros poderes dos ninjas. Depois da batalha final, Matt, envergonhado por suas ações, passa mais uma vez a viajar. Dessa vez vai para o Novo México, para se reencontrar e treinar sua mente. Murdock só volta muito tempo depois, e reassume suas identidades de Demolidor, com a roupa vermelha, e Matt Murdock, voltando a atuar normalmente como advogado, só que em São Francisco, porque ele não podia mais atuar em Nova York. E é nesse momento que Matt descobre, antes mesmo do médico dar a notícia, que Fog Nelson tem câncer, sem poder fazer mais nada, além de apoiar seu melhor amigo nessa luta. Depois disso, Matt resolve misturar suas vidas e deixar todos saberem que ele era o Demolidor. Assim, ele passa a usar um terno vermelho ao invés da roupa de demônio, e atuar tanto de dia como de noite, sendo vigilante e advogado. Wilson Fisk permanecia preso, mas não havia deixado de ser o rei. Então Matt resolve acabar com ele de uma vez por todas. Enganando Wilson, Matt consegue levar a público todas as operações do Rei do Crime, desde as mais antigas até as que ele mandava de dentro da cadeia, assim acabando de uma vez por todas com o vilão. Depois disso, Matt teve seu nome limpo através de um perdão e voltou a Hell's Kitchen. Após o reboot do universo Marvel, as pessoas esqueceram que Matt Murdock era o Demolidor. Então ele voltou a agir à noite como Demolidor e de dia como advogado. Atualmente no universo Marvel, Matt continua como Demolidor, sendo que voltou a usar o traje preto, e se tornou promotor ao invés de advogado de defesa. Ele também passou a ser mestre de um novo vigilante conhecido como Blind Spot. E é isso, minha gente, terminando mais um vídeo para o canal Dark Nightmare, o canal mais sem graça do YouTube. Se você gostou do meu vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização e dá uma olhada nas páginas que estão na descrição, incluindo a minha, facebook.com/TheNewDarkNightmare. É isso que eu tenho para dizer por enquanto, até mais, minha gente, tchau!